E vamos falar um pouquinho de classe social também, que eu acho que classe social é bacana da gente falar. A maior parte tá na classe B, né? Mais especificamente na classe B2, na verdade. E a gente tem aqui uma boa disputa entre classe B e classe C, né? Sim, classe B e C1. B2 e C1, né, basicamente, que eles classificam aqui. Exato, exatamente. Mas você vê assim que também é bem distribuído. Então, classe A, 12,3%, B1, 11,7%, B2, 24,6%, C1, 23,2%, C2, 17,8% e a classe D e E, 10,4%. Vamos pensar aqui, classe D e E talvez tenha essa dificuldade do acesso ao jogo, né? Sim. Do acesso a um bom smartphone que vai te permitir jogar, que é uma coisa que eu falo assim, o Free Fire ele é sensacional porque Genial. ele é extremamente democrático, Sim. né? É aquele joguinho que roda até Na fritadeira. no Nokia 2280 que eu tinha quando era pequeno. Do jogo da cobrinha e o Free Fire. Diretamente do jogo da cobrinha ao Free Fire. E aí você vê que se concentra ali B2, C1, que é essa faixa realmente média também até da própria divisão de classes sociais, Sim. né? E não é o videogame não é aquela coisa extremamente elitista, por mais que seja caro, principalmente para o brasileiro, Sim. né? Mas você vê que ele se concentra ali nas classes B e C, que é realmente quem tem um dinheiro para conseguir comprar um celular ou um console bom e também jogos legais e também conseguem ali ter esse momento de lazer. Então acho que é muito interessante entender que assim tem um pouco a ver também com um pouco de acesso dessas pessoas. Não tenho dúvida que se a gente tivesse um outro cenário de preços no Brasil, as classes D e E estariam em outro patamar aqui. Eu queria muito ter acesso a essa pesquisa, porque de 2013, né, ainda não... Teria que ser até antes, mas queria ter acesso a essa pesquisa na época que um PlayStation 2 você pagava R$10 ali na feira, você tinha os joguinhos lá. E eu queria muito saber qual que era a acessibilidade desse público nessa época, assim, para fazer um comparativo. Porque hoje em dia até piratear os jogos de videogame já se tornou uma parada mais complexa, né? Não tem mais essa cultura da pirataria, né? Eu acho que deu uma pra caída. jogos, né? Então, ou eu jogo o jogo que é gratuito, que é o freemium ali, né? Onde Sim, você paga por coisas dentro do jogo. Ou eu não vou jogar. Dá muito trabalho ir atrás de pirataria, de desbloquear o videogame, entendeu? Tipo, Sim. ninguém desbloqueia um console mais. Nossa, era febre quando tinha Play 2. Já comprava desbloqueado. É verdade, né? É verdade. Um ótimo eufemismo pra pirataria, mas vamos seguir lá. Aí outra coisa que eles perguntaram também, bom, se você não tá jogando o tempo inteiro, fica claro que os jogos eletrônicos estão entre os seus momentos de diversão. E aí 82,1% das pessoas respondeu que sim, realmente o jogo está entre ali as principais formas de diversão. Mas quando a gente pergunta se são a principal mesmo forma de entretenimento, esse número de 82% ele cai para 75,3% de pessoas que classificam ali o videogame como sua principal forma de entretenimento. É bastante coisa, né? E é um dado que ele cresce a partir de 21, que também acho que tem a ver com a questão da pandemia, né? A gente tem aqui dados que em 2020 era 64,1%, em 2021 ele pula para 78,9%. Sim. E aí se mantém aí, depois vai em 2022 para 84,4% e em 2023 ele ainda se mantém acima de 80%, né? Então você vê que assim, as pessoas aprenderam a ter essa nova forma de entretenimento. Sim. E ela segue sendo uma excelente forma de entretenimento, a questão dos jogos, né? Então eu acho que isso também fala muito sobre a capacidade que o jogo tem de conquistar esses novos usuários, né? Que por um motivo ou por outro, muito voltado para essa questão de economia da atenção, acabou conseguindo agora com a questão da pandemia, né? Sim. E aí a gente tem aqui o perfil do gamer no Brasil. Sim.
E tem muita coisa aqui nessa tela, né? Aqui, ó, eu acho legal a gente reforçar aqui que eles trazem aqui o ponto de smartphone, né? Então a gente tem aqui smartphone, console e computador. Quando a gente fala de console e computador, os homens, eles ficam na maior parte da porcentagem, ficam ali com 70%, e aí mulheres vai, tipo, muito lá pra baixo, assim, pra uma mulher que joga console e joga computador, já temos ali dados de 29%, 28%. Agora, quando a gente fala de smartphone, por exemplo, as mulheres jogam muito mais no smartphone. O que vai um pouco contra aquela informação lá do começo de falar que os homens estão jogando mais no celular. Então a gente tem 43% de homens que jogam no smartphone. Do outro lado, a gente tem 56% de mulheres que jogam no smartphone. É isso, né? Eu voltei pro slide que falava do smartphone, porque não faz sentido nenhum olhando pra isso aqui. Entendeu? Eu aposto fidedignamente de que realmente a gente não conseguiu combater o universo tóxico dos games, cara. Porque você vê, é uma reclamação constante em todo e qualquer painel que una a mulher e o público game. Mas acho que vai além disso, porque sempre foi tóxico. Né? Você acha? Tóxico. Acho que sempre foi tóxico. Sim. Sempre foi tóxico. Diminuiu um pouco essa toxicidade. Toxicidade. Mas a mulher vinha sendo maioria. Por que a mulher não é mais maioria? Eu acho que tem a ver com uma questão de retomada pós-pandemia, onde a mulher vai fazer outras coisas. Agora, se isso tem a ver... Homem é vagabundo? Hã? Homem é tudo vagabundo? Então, agora, se isso tem a ver necessariamente com uma obrigação, ou se é uma escolha, acho que a gente vai precisar das próximas pesquisas para tentar entender um pouco mais desse movimento das mulheres, e seria legal se o próprio pessoal da PGB fosse um pouco mais a fundo nesse assunto para tentar compreender por que isso aconteceu. Sim, né? Sim, realmente. Aí a gente falando sobre classes sociais, né? A gente tem a classe B2 também dominando ali tudo, é tudo muito parecido, né? Smartphone, console e computador, mas eu queria trazer algumas informações muito relevantes que traz aqui essa parte de classe social. Quando você pega classes D e E, e principalmente a classe C2 também, que são as classes, né, com menos renda, você vê a importância do smartphone enquanto esse difusor do game para essas classes. Total. Né? Então, quando você vai lá, classe D e E, quem tem console, quem joga no console, 4,9% só. Quando vai para smartphone, são 12,5%. Né? E aí computador 6%. Então você vê que o smartphone ele é realmente a porta de entrada das classes mais baixas, das classes com renda mais baixa, para entrar no mundo dos games. E é muito legal você ter jogos no nível Free Fire. Fortnite é o oposto do Free Fire. Fortnite. Mas o Fortnite também é uma casa de entrada muito boa pra quem nunca jogou, tá? Porque com essa nova estratégia deles de apostar em licenciamentos pra dentro do game, eu acho que eles estão conseguindo puxar muita gente. Eu incluso, que eu tô quase indo jogar porque eles estão querendo lançar bagulho de One Piece. E aí eu vou facilmente jogar com meu bonequinho de One Piece lá. Não tenho console, não tenho nada, não sei como vou fazer isso, mas já tá despertando aquele interesse em mim ali. Mas tipo assim, eu acho que se tratando de smartphone, assim, o Free Fire ele é uma referência, assim, cara, surreal. A gente tem também alguns outros jogos, então a gente teve a ascensão lá do Among Us na época da pandemia ali. A gente teve também o Stumble Guys, que é uma cópia basicamente do Fall Guys, acessível pra caramba pra celular. Então é um jogo muito bom, que também dá pra galera jogar. O meu irmão, por exemplo, jogava horrores com a molecadinha da escola. E assim, eu acho que ter esses jogos acessíveis são... Cara, é muito importante. É tão importante quanto a época ali do PlayStation 2 desbloqueado, que a gente pagava R$10 no jogo. Eu não sei se você vai lembrar, que abriu uma loja perto do escritório que tava com uma festinha de aniversário toda de Stumble Guys. Foi com você que eu vi. Foi comigo. Achei fantástico. Tipo, o Stumble Guys chegou num ponto de criarem tema de festa de aniversário. Sim. Ele realmente estava extremamente popular entre as crianças. E é muito divertido de jogar. É legal. Exato.